Por muito tempo, a miopia foi considerada uma condição. Por que uma condição? Porque isso tem uma origem genética. Filhos de pais que têm miopia têm uma tendência a ter miopia também. Então, por que eu não chamo a miopia de doença? Porque não é algo que você adquiriu, não é um vírus, não é uma bactéria. Só que tem um problema. Se é uma condição genética, eu consigo calcular a porcentagem com que isso tem que acontecer na população. Só que o que os pesquisadores começaram a entender e perceber? Que os casos de miopia estão aumentando. Então você pega, por exemplo, um trabalho feito em Taiwan, que todo mundo é obrigado a entrar no exército, ou seja, eles fazem exame de visão em todo mundo, os índices de miopia estão chegando a 80%. Os caras discutem que no Brasil, o número de pessoas com miopia já deve estar perto de 40%. Então começa a se discutir o seguinte, que tá bom, como tudo na vida, a miopia deve ter uma base genética e um componente ambiental. Tem gente que vai ser míope de qualquer jeito, porque o olho é mais comprido, mas tem gente que tá ficando míope. Então eu deixo de ter uma condição e passo a ter uma doença chamada miopia. E olha só, qual é o principal fator que esses caras estão achando? As nossas crianças vivem em locais muito fechados. Elas ficam pouco tempo com estímulo para olhar para longe e com poucos estímulos de comprimento de onda diferente. Então, os caras eles estão defendendo que a gente mude a classificação. Porque se você tem uma condição, ou seja, se você vai nascer com o olho desse jeito, não tem muito o que fazer. É determinado geneticamente, tá tudo bem. Agora, se eu passo a chamar miopia de doença, eu passo a ter intervenções para diminuir a probabilidade disso acontecer. Eu mudo o nome porque isso muda como eu abordo.